Olá, Olá! boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um episódio da série, da série interminável, infelizmente. A gente adora, mas a gente queria que já tivesse terminado. Mulheres na Pandemia, mais um episódio. É, Eu, como sempre, vou fazer aqui uma pequena apresentação da nossa iniciativa, né? Contando um pouco para Ai, meu vocês Deus. como tudo isso começou e, e depois a gente passa para as nossas queridas convidadas aqui fazerem também as suas apresentações. Então vamos lá, enquanto vocês estão chegando, eu vou apresentando um pouco qual é, né, a desse programa Mulheres na Pandemia, que já virou uma tradição das tardes de sábado, durante a nossa quarentena, embora parcial desde o início, né? Por motivos que já tivemos oportunidade de debater aqui também, a desigualdade, o pandemônio, o pandemundo e tudo mais. Então, Mulheres na Pandemia é um projeto independente, voluntário, sem patrocínio, criado pela iniciativa da psicanalista Ana Laura Prats, que vos fala, e da jurista Margarete Pedroso. A gente agradece imensamente, sem palavras, para agradecer a participação igualmente voluntária de todas as nossas convidadas, mostrando que a sororidade, a rede de apoio entre mulheres, é o caminho para a construção de um futuro mais justo e feminista. Então, lembrando, né, falando algumas palavras aqui sobre o que sustenta essa proposta, eu, como psicanalista, não poderia deixar de dizer que, para a psicanálise, a mulher não é uma essência, nem uma categoria universal. Afinal, como já dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Mas isso não impede que existam mulheres e que, em sua multiplicidade, elas possam fazer constelações e redes. Uma palavra que ainda nos soa estranha, sororidade, diz dessa solidariedade entre mulheres a ser construída e sustentada a partir da diversidade. Com as diferentes mulheres, como que as diferentes mulheres estão passando por essa pandemia da Covid-19? Essa é a pergunta que move essa iniciativa. No Brasil, quase 30 milhões de famílias são chefiadas por mulheres, embora elas sejam, em sua maioria, trabalhadoras informais. Desde o início da quarentena, houve um grande aumento de casos de violência doméstica e abusos. A casa, entre aspas, lugar da mulher no imaginário da classe média e no senso comum, revela-se o lugar mais perigoso para as mulheres. Por outro lado, a maior parte das pessoas que trabalham nas áreas de saúde, educação, são mulheres, muitas delas chefes de família e mães. A pandemia, bem como a necessidade da quarentena, revelou uma rede de cuidados invisível, sustentada por mulheres, sem a qual a sociedade não poderia funcionar do modo como estamos acostumados. São mulheres de classes mais favorecidas que dependem de outras mulheres para trabalhar fora e cuidar de suas carreiras. Essas, por sua vez, para cuidarem das casas e filhos das primeiras, precisam das avós, vizinhas ou creches e escolas públicas com suas cuidadoras e professoras. O que pensam essas mulheres? Que experiências elas podem compartilhar? Como podem tornar mais visível essa rede de cuidados de modo que seja mais valorizada no mundo pós-pandemia? Como as vozes silenciadas das mulheres podem ser escutadas? Como seus corpos, em sua especificidade, estão vivendo esse momento? Como é ser mãe, adolescente, amante, professora, feminista, cientista, mulher do campo durante a pandemia? Como mulheres idosas estão lidando com essa situação? Como as mulheres indígenas, as mulheres pretas estão passando por essa experiência? Como estão as mulheres da linha de frente? Essas e outras questões estão sendo debatidas com nossas convidadas.
Então, esse é o espírito aqui da nossa iniciativa. Eu vou agora fazer uma pequena apresentação do tema, depois certamente a Margarete também vai acrescentar várias outras nuances aí, muito mais complexas do que as que eu vou colocar aqui só para a gente começar a conversa, né? Então, hoje, no episódio 19, o Mulheres na Pandemia vai falar sobre mulheres pela legalização do aborto. Se a maternidade é uma função, como propõe a psicanálise, como podemos compreender a sua redução histórica a um destino natural de quem nasce com ovários e útero? Essa redução, sabemos desde Simone de Beauvoir, cito de novo, que ele se deve aos movimentos de colonização e dominação do corpo da mulher. E é nesse contexto que se localiza a criminalização do aborto como um dos agentes mais cruéis e perversos dessa colonização. O próprio Freud se pronunciou a respeito quando da perda de sua filha Sophie, vítima de gripe espanhola, de outra pandemia, quando vivia uma terceira gestação que havia deixado claro que não queria. Freud critica os médicos retrógrados e os métodos anticoncepcionais da época, e em uma carta se refere a uma lei tola e desumana que obriga as mulheres a continuar com gestações indesejadas. No Brasil, o aborto é qualificado como crime, salvo pequenas exceções. Em caso de risco de vida para a mulher causado pela gravidez, quando a gestação é resultante de um estupro, ou se o feto for anencefálico. Com efeito, a lei que criminaliza o aborto no Brasil faz parte de um conjunto de dispositivos de dominação secular. No livro Dar à Alma, História de um Infanticídio, um livro que eu recomendo muito, do italiano Adriano Prosperi, nos conta a história de Lúcia Cremonini, moça pobre, provavelmente experimentando uma gravidez fruto de estupro. Foi um dos primeiros casos de condenação e enforcamento por infanticídio em 1709. Esse caso, em particular, revela uma mudança de discurso e uma aliança ideológica entre a ciência da época, a moral e a religião. A historiadora Denise Santana também evidencia em seus trabalhos como, na modernidade, o pretexto terapêutico se aliou a interesses morais. Governar o corpo passou a ser condição para governar a sociedade, administrar os afetos e domar as emoções. Segundo a OMS, dos 55 milhões de abortos que ocorrem no mundo, 45% destes foram inseguros. No Brasil, entre 2006 e 2015, foram encontrados 770 óbitos de mulheres tendo como causa básica o aborto. O perfil dessas mulheres aponta para a crueldade de nossas desigualdades, as de cor preta, as indígenas, de baixa escolaridade, com menos de 14 anos, mais de 40, vivendo nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sem companheiro. Bem, essa foi uma pequena apresentação, né? Eu queria passar a palavra para a Margarete, também colocar aí a sua experiência e depois ela vai apresentar nossas queridas companheiras aqui hoje de episódio. Margarete, por favor, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesta tarde mais uma vez, né? Antes aqui de começar o episódio, a gente estava aqui fazendo uma retrospectiva de quantas mulheres incríveis a gente já ouviu e quantas perspectivas diferentes a gente ouviu durante toda essa pandemia que não acaba e que foi o mote para que a gente pudesse ter essas tardes de sábado, mas que acabou sendo impulsionado por outros objetivos. E eu acho que discutir a questão do aborto nasceu muito disso. Nós fizemos, quem nos acompanha sabe, um programa há 2 meses atrás a respeito de violência. E a ideia era discutir violência contra a mulher, só que foi bem na semana em que aconteceu aquele triste episódio daquela menina no Espírito Santo, que, na verdade, tinha o direito de interromper sua gravidez de modo legal, de modo lícito, e foi abordada por
agentes públicos inescrupulosos, eu gosto sempre de falar que agentes públicos, porque ministros de Estado, juízes, delegados de polícia são agentes públicos, são servidores públicos que recebem do Estado e que devem atentar-se, mais do que ninguém, ao princípio da legalidade. E essas pessoas foram que abordaram essa menina de maneira violenta, tão violenta quanto a própria violência que ela tinha sofrido, porque ela tinha sido vítima de estupro, e para que impedi-la de ter o direito de interromper aquela gravidez, que, além de ser fruto de estupro, também atingia a própria vida dela, porque era uma menina de 10 anos que não tinha compleição física adequada para sustentar uma gravidez, portanto, ela também corria risco de vida, que são 2 hipóteses de aborto legal. No Brasil, o aborto é crime. O aborto, ele, por outro lado, ele também mata. O aborto, ele é tratado muito mais do que uma simples questão jurídica. O aborto, ele é tratado por aspectos éticos, morais, religiosos. Aspectos esses que deveriam estar na esfera privada de cada pessoa. Mas não. O aborto, ele passa a ser uma questão de Estado, uma questão legal, uma questão de regulamentação estatal. Quando nós discutimos a legalização do aborto, nós não estamos falando simplesmente de descriminalizar, de não tornar mais crime. Nós estamos falando de algo muito mais amplo. Nós estamos falando de ter um Estado que vai se preocupar com métodos reprodutivos, com métodos preventivos e com saúde pública das mulheres. Não simplesmente moralisticamente tratar uma gravidez e uma mulher como se fosse apenas uma reprodutora. Sob o aspecto jurídico, como eu disse, nós só temos 3 hipóteses, a Ana Laura também colocou, de possibilidade legal ao aborto, que é o risco de vida gestante, o fruto de estupro e os casos de anencefalia. Mas nem nessas hipóteses legais, ultimamente, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, nós temos visto que o direito ao aborto é garantido dentro do sistema público de saúde. Dizer que não há uma discussão jurídica para o aborto e resumir o aborto a uma questão moral é simplesmente desrespeitar, inclusive, a própria função que o Estado tem de preservação da saúde. A ONU, por meio do Alto Comissariado de Direitos Humanos, em razão das consequências da época do Zika vírus, manifestou-se indicando que as nações devem garantir os direitos reprodutivos da mulher, incluindo a descriminalização do aborto. Segundo a ONU, 47 mil mulheres morrem em decorrência da realização de abortos sem segurança no mundo. Discutir a respeito da possibilidade da legalização do aborto é sempre um grande tabu. Falar de aborto é falar em gravidez, é falar em sexualidade da mulher. Sexualidade esta que sempre foi recalcada e negada pela sociedade. Negar o aborto à mulher que não queira prosseguir em uma gravidez indesejada é negar o direito para a mulher poder dispor do próprio corpo, poder lidar com a sua sexualidade livremente. Negar o aborto traduz o desejo de uma sociedade patriarcal, doente, que pretende culpabilizar a mulher que fez sexo, mas não cumpriu seu dever sozinha de ter se cuidado. Negar o aborto é presumir que métodos anticoncepcionais são infalíveis, o que também não é verdade. Diante desse quadro, e principalmente diante do quadro assustador que nós vemos no Brasil, em a cada 2 dias, uma mulher morre em decorrência de 1 milhão de abortos ilegais que são feitos. Aborto existe, não é a lei penal que impede o aborto de existir. O que existe é a mulher que morre em decorrência de um aborto que é mal feito, que teve-lhe negada assistência à saúde
e mulheres que fazem aborto livremente, simplesmente porque tem dinheiro para custeá-lo. A mulher que morre de aborto no Brasil, ela tem cara, ela tem cor e ela tem classe social. É a mulher preta, pobre e jovem. É esta mulher que morre de aborto. Discutir isso é discutir isso com seriedade, com ciência, né? Não com achismos, nem com moralismos. E é isso que a gente veio fazer na tarde de hoje, com essas mulheres maravilhosas que estão aqui. Nós vamos receber hoje a Juliana Wall, cientista social, não sei se eu pronunciei seu nome certo, Ju. Ela é cientista social, mestranda em antropologia na USP, pesquisadora do NUMAS, que é o Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, e desenvolve pesquisas sobre a despenalização do aborto no Uruguai e percepções sobre direitos sexuais e reprodutivos de gênero, raça, sexualidade e família dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento. Receberemos também a Mariana Serrano, advogada, graduada e mestra em Direito do Trabalho pela PUC, especialista em direitos das mulheres e da população LGBTQIA+, coordenadora do Núcleo de Diversidade e Inclusão no Trabalho da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UAB de São Paulo, cofundadora do projeto Trabalho e Assédio e sócia fundadora da Claro e Serrano Advocacia, além de minha grande amiga, filha do Pedro e da Rita, que são dois queridíssimos, tia do Tutu, sobrinha da minha querida Ana Cândida, e, enfim, maravilhosa e diva. Mariana, quer abrir? A palavra é sua. Claro. Obrigada. Obrigada pelas palavras. Obrigada pelo convite, gente. É uma honra estar aqui. Nossa, aborto é um assunto que a gente... tanta coisa para falar, parece. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu sinto um pouco isso, assim. Às vezes até parece que a gente não vai dar conta, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que a proposta, antes de começar especificamente no assunto, eu acho que a proposta de trazer esse assunto, conforme as introduções mesmo foram feitas, né, nesses limites, num limite mais olhando para dados, num limite mais científico, eu acho muito importante. A gente está longe ainda de ganhar essa luta social, né, que os movimentos sociais também estão travando há muito tempo, e, enfim, muito pelo contrário, existe um contramovimento, né? Existem movimentos no sentido oposto ao que a gente quer, que é da legalização do aborto, né? Da descriminalização do aborto, que estão ganhando tamanho, né? Então, essa live é mais do que necessária, esse assunto precisa ser falado sempre. Eu não enxergo possibilidade de ser feminista e não ser a favor do aborto, né? E eu queria parabenizar, né, essas organizadoras maravilhosas pelo tema, por todos os temas, né, que estão sendo feitos. Com sorte a pandemia acaba logo, se tudo der certo, mas por favor continuem fazendo eventos incríveis. E, enfim, indo especificamente para uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui nesse debate, né, diante de tudo que foi colocado até agora, que eu tenho uma preocupação muito séria com o movimento que existe no sentido da proibição, né, inclusive das formas de aborto legal que a gente já tem. Então, existem PECs, né, que são propostas de emenda à Constituição Federal, que elas abordam a proibição dos casos de aborto legal. Então, elas querem que os casos em que uma mulher sofreu um estupro, ela não possa abortar, ela seja obrigada a carregar aquele feto, né? Elas querem que, no caso de um bebê com anencefalia, a gestante seja obrigada a carregar aquele bebê, muito embora ela saiba que não vai existir vida sem ajuda de aparelhos depois daquele nascimento, né? Num caso em que haja risco à vida da gestante, ela tenha que escolher necessariamente a vida do feto em vez da própria, ela tem que tomar este risco, ela não tem ingerência, né, sobre isso. Então,
Por que eu estou falando que existem essas PECs? Acho que a gente vai destrinchar aqui todos os conceitos de por que isso não é certo. Eu acho que vai ser até bacana com a Juliana, inclusive com a experiência de estudo que ela tem, né, dos casos do Uruguai, né, em que o aborto é legal, e eu acho que a gente vai conseguir destrinchar os motivos sociais disso até de uma forma mais qualificada do que a que eu consigo colocar. Mas eu acho importante a gente ter ciência de que existe esse contramovimento, ou esse movimento contrário a tudo aquilo que a gente está defendendo aqui, e que recentemente, acho que logo na mesma semana, logo depois do caso daquela criança, né, que teve o seu direito ao abortamento legal negado, concordo integralmente com tudo que a Margarete colocou sobre isso, logo em seguida foram editadas 2 portarias, né, que falam sobre como é que tem que ser o procedimento de casos em que haja interrupção de gravidez. E aí isso vale tanto para casos de aborto, por estupro, quanto para os outros casos, né? Então, casos de gestação de anencefalo, casos de risco à vida da gestante. Mas essas portarias, elas são muito graves e muito perigosas, então eu queria aproveitar esse espaço um pouco para falar de uma coisa super contemporânea, super atual, que está acontecendo agora. Essas PECs que eu falei antes, elas já são mais antigas, né? Quer dizer, que tem gente lutando para que os casos, inclusive os que a gente já pode abortar, né, sejam que a gente tenha esse retrocesso social, isso já existe faz algum tempo. Agora, dentro dos casos, enquanto não há esse retrocesso, né, estão editando portarias que são extremamente lesivas para a dignidade das mulheres, para a ingerência que as mulheres têm sobre o próprio corpo. Então, eu queria trazer aqui um pouco de conscientização sobre isso, né? Foram 2 portarias, uma veio e substituiu a outra, mas tem pouquíssimas alterações entre uma e outra, então acho que dá para explicar de uma vez só, né? Foi logo depois do caso da menina, e assim, o que eu queria falar sobre esse caso, que é muito alarmante, é que se é uma criança que está passando por uma gestação, isso já é estupro, independentemente da questão de consentimento, né? Porque o estupro é quando se constrange alguém à prática sexual, à violência sexual, né? Mediante grave ameaça ou violência, ou seja, o estupro, ele precisa da ausência de consentimento da pessoa, né? Você está constrangendo a pessoa à prática sexual, né? Agora, quando a gente fala de estupro de vulnerável, veja, o Código Penal, ele não coloca em momento algum a questão de constranger alguém, ou seja, não há necessidade do elemento do consentimento, porque quando a pessoa tem menos de 14 anos, a qualquer prática sexual, qualquer ato sexual de conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, já se presume que a pessoa não pode consentir, porque é uma criança, né? A criança, ela não tem consentimento sobre os seus atos. Então, a partir do momento que uma pessoa menor de 14 anos está grávida, a gente aqui não está questionando sobre consentimento. Então, basta estar gestante que aquilo já é estupro. A legislação já presume que aquilo é estupro. Então, realmente, traz muita raiva na gente, né? Traz um sentimento de inconformismo, traz um sentimento de Nossa Senhora, até onde a gente vai quando a gente vê um caso em que a própria lei já descreve como presumidamente de estupro. Então, aqui a gente não está nem falando de outra coisa que a gente luta, que é a dificuldade das mulheres que sofrem estupro em conseguirem comprovar seus crimes, em terem a palavra da vítima acreditada. Aqui a gente está falando de um caso que é presumidamente estupro e o direito desta criança não foi respeitado, né? Então, é muito revoltante mesmo. E aí, logo em seguida isso, então é isso que é o mais revoltante, foi editada aquela portaria 2282, mas enfim, acho que não vem ao caso aqui os números, né? E depois ela teve uma pequena alteração, mas ela coloca 4 etapas para autorização do aborto. E são tão desumanizantes essas etapas, é muito revoltante. Elas existem aqui para desincentivar as pessoas que a lei já confere o direito de abortar, entendeu? Na primeira etapa, tem que se fazer um relato circunstanciado da vítima, em que a autoridade médica que recebe a vítima, ela tem que, a instituição, né, de saúde ou o médico responsável, ele tem que colher dados, e esses dados, eles são, a mulher tem que falar
sobre tudo que aconteceu, sobre como foi, qual foi o tipo de violência, a data e a hora aproximadas, uma descrição do agressor, tem que, enfim, indicar testemunhas, se houver, né? Ou seja, já é uma grande revitimização, né? A pessoa está sendo colocada, né? A mulher está ali sendo colocada para ficar repetindo todos os dados da sua agressão. Isso é quase como um descrédito, né? Ela tem que dar tantos elementos que tem um som de desconfiança. E quando a gente trabalha com isso há tanto tempo, eu trabalho em atendimento de mulheres há 10 anos, a gente sabe que quando a gente está na prática, quando a gente vai para uma delegacia, quando esse tipo de coisa acontece, o descrédito, ele é real mesmo, né? As pessoas, elas ficam perguntando o que a mulher fez qual foi a conduta dela que ensejou a violência sexual, se ela estava procurando, se ela estava querendo, por que ela estava alcoolizada, porque, enfim, né, as perguntas são infinitas. E aí, quando você já tem uma realidade que é assim, e aí vem uma portaria e fala coisas que têm que ser perguntadas e que precisam de resposta, porque se não tiver aquela resposta, não dá para preencher o termo, e se não der para preencher o termo, o caso nem vai para exame para saber se vai abortar ou não, eu entendo que isso é um obstáculo, né? Algo que está sendo colocado para criar óbices ao exercício de um direito, né, que eu acho que essa é a perspectiva que a gente tem que olhar, isso é o exercício de um direito. Aí, nessa segunda etapa, se pedem exames médicos, né, então, com ultrassom, o médico tem que fazer a anamnese do paciente, né, da paciente, verificar. Às vezes eu tento falar só uma correção, assim, no gênero, porque eu também acho importante colocar que o aborto também é uma pauta de homens trans, né, então por isso que muitas vezes eu tento colocar a pessoa e tal, embora a gente saiba que numericamente a maioria são mulheres, é importante sempre lembrar isso, mas enfim, é feita uma anamnese nessa segunda etapa, e a pessoa que passa por isso tem que passar por uma equipe multidisciplinar, né, com assistente social, psicóloga, e aí você pensaria, pô, uma equipe multidisciplinar para alguém que sofreu uma violência é bacana, né, vai ter apoio. Não, porque 3 pessoas, mais o médico, precisam assinar concordando com a opinião do médico de que aquilo foi uma violência, de que aquilo foi um estupro. Então, na realidade, a lei existe, confere um direito, né, ao abortamento legal, e aí a portaria coloca que tem que passar não só pela opinião do médico, como que 3 profissionais da saúde têm que chancelar e validar essa opinião. Então, e assim, todo mundo tem que concordar, sabe? Olha quantos obstáculos estão sendo colocados, né? Na época, na portaria anterior, que foi essa que foi feita logo em seguida ao caso, né, que teve essa repercussão toda da criança, né, se dizia que esses profissionais, eles eram obrigados a oferecer para a mulher, para que ela visse e escutasse o coração do feto. Então, eles tinham que oferecer isso. E aí, isso foi retirado. Mas, assim, foi retirado... como essa portaria ela fala de todos os casos, às vezes em casos de anencefalo, a gestante ela quer olhar, né? Então, ainda se pode fazer isso, mas imagina você tá indo fazer um aborto legal, fruto de um estupro, e um profissional vem e tem a obrigação de falar, você quer escutar o coração, você quer ver o ultrassom, isso é violento, eu acho que o direito existe ali, entendeu? Se a pessoa quiser, ela pode, mas ela não tem que ser confrontada com isso num momento vulnerável, né? Que eu acho que essa é a questão, né? Toda a portaria tratou esse momento como se fosse um momento qualquer na vida de uma pessoa, não tratou como se fosse uma situação de extrema vulnerabilidade, né? Na terceira etapa, a gestante tem que assumir um termo de responsabilidade em que fique comprovado que não... para que, caso fique comprovado que não foi um estupro, ela responda pelo crime de aborto e pelo crime de falsidade ideológica. E aí, é muito doido isso, né, porque é mais uma forma de você diminuir do Estado, né, diminuir a palavra da vítima. E você imagina, mulheres com uma situação de extrema vulnerabilidade, que é o caso de quem procura os abortamentos legais, porque
mulheres com dinheiro, elas fazem em clínicas clandestinas, e isso não tem problema algum. A gente aqui está falando da realidade da maioria das mulheres, né, sobretudo das mulheres negras e pobres, né, quando elas vão se colocar para esse tipo de situação, de exercer esse direito, você imagina uma mulher vulnerável ouvindo que ela pode ser indiciada por crime se tiver prova de que aquilo não foi um estupro, né? Ou seja, mais uma ferramenta para trazer e impor dificuldades, né, para aquela mulher, no momento que ela está vulnerável e que ela precisa de apoio, ela precisa de acolhida, ela precisa de pessoas acreditando na sua palavra, né? E aí, na última etapa, ela tem que assinar um termo daqueles de consentimento, que é para qualquer procedimento hospitalar, qualquer procedimento cirúrgico, as pessoas assinam esses termos que dizem, se você tiver alguma complicação, você está ciente de que pode acontecer? Pois bem, só que a portaria, ela traz um modelo, um anexo, de como é que tem que ser este termo. E a portaria, diferente de todos os termos comuns que existem para todas as cirurgias, inclusive para parto, né, a portaria, ela cita literalmente quais são os riscos. Então, em vez de eu estar assinando uma coisa assim, olha, eu sei que existem riscos, mas eu quero fazer, está assinando, eu sei que eu tenho risco de A, B, C, D, E, F, G coisas. Então, você coloca uma pessoa que está numa situação vulnerável para ler que existe uma alta chance dela morrer, né? Quer dizer, enfim, né, para ler a quantidade de coisas que podem dar errado, que podem acontecer caso aquela cirurgia dê errado, sendo que, sei lá, um parto tem mais riscos, e você não coloca uma mulher que está para parir para ler exatamente todos os riscos que aquela cirurgia envolve, né? Então, enfim, né, isso também veja, soma todas essas coisas que eu falei até agora, olha como as pessoas que estão ali indo exercer um direito, estão recebendo uma série de empecilhos, além de empecilhos burocráticos, empecilhos emocionais, empecilhos estão sendo amedrontadas, estão sendo afugentadas, elas estão sendo colocadas a um medo de ser processadas. Quer dizer, já não basta ser vítima de uma situação, que é uma situação de estupro, por exemplo, a pessoa ainda tem que passar por tudo isso, né? E aí, o que acontece? Antes, a portaria anterior, né, a primeira das duas portarias, ela dizia que as autoridades médicas que as instituições médicas tinham que ser obrigadas a comunicar à entidade policial. E aí, agora, ela mudou a palavra obrigadas para devem comunicar, mas a gente sabe que isso é a mesmíssima coisa, né, porque isso ainda impõe um dever. E aí, assim, uma vez que é comunicado um aborto por estupro, esse caso de aborto, ele está comunicando um crime. E se isso é comunicado para a polícia, tem que abrir um inquérito. Então, isso vai virar uma investigação criminal. E, assim, abrir um inquérito tem consequências para a vítima. A maioria dos casos de estupro acontecem por pessoas conhecidas da vítima. Esse mito de que as mulheres elas são estupradas quando elas estão andando numa floresta escura à noite, numa viela, isso é mentira. As mulheres, a maioria delas, na verdade, são crianças e são estupradas por um vizinho, por um padrasto, por um conhecido, pelo pai, pelo irmão, é alguém de perto. Então, abrir um inquérito tem consequências para a vida dessa pessoa, né? E, assim, a gente tem que ter o poder de decidir o que acontece conosco. Obrigar uma pessoa a querer abrir um inquérito pode ser obrigá-la a passar por todo um processo de revitimização, por um processo de exclusão familiar, quer dizer, uma pessoa que está extremamente vulnerável, ela pode, de repente, se ver despida de toda a base que ela tem de vida, casa, família. Por quê? Porque a casa é o lugar mais perigoso para as mulheres. Então, assim, enfim, eu fico extremamente mexida, inclusive, né, com isso. Quando eu li o teor dessas portarias, eu fiquei muito brava, e quando eu fui convidada para participar daqui, eu falei, eu preciso que as pessoas saibam exatamente o que está sendo colocado nessas portarias, né, nessa portaria, porque uma substitui a outra, mas enfim, né, exatamente o que está sendo colocado, porque se a gente vai aqui falar bastante sobre como
a gente tem que avançar no sentido de que o aborto seja concedido para mais pessoas do que só o caso do aborto legal, ou seja, que as mulheres elas tenham um direito de ingerência sobre os próprios corpos e que elas possam fazer o aborto independentemente de ser estupro ou não, eu acho que a gente precisa também trazer uma conscientização sobre como é que está a situação hoje, com os casos que a lei já permite, né? Qual é o nível de retrocesso que a gente teve recentemente, assim, dias depois que uma criança, num caso que o estupro é presumido, foi impedida de exercer esse direito, né? Então, eu acho que falei bastante, vou aqui passar a fala para frente, depois eu estou à disposição para falar sobre outras coisas, se quiserem, mas eu queria trazer essa contribuição mesmo, gente. Genial, Mariana. Eu acho que você tocou num ponto excepcional, porque eu acho que a gente, sempre quando fala de aborto, né, nós feministas, a gente pensa na legalização, a gente pensa em avanço. Só que os últimos anos nós temos só assistido retrocesso. E a pandemia, como até o ministro disse, né, vamos passar boiada, e eu acho que a pandemia favoreceu, está favorecendo, né, passar boiada em vários aspectos, né, meio ambiente, violência policial, e a questão da mulher é muito séria. Essa portaria, gente, veja bem, é uma portaria. Portaria significa um ato do executivo, é um ato de um ministério que fez isso, né? Então, não é uma lei, não passou pelo Congresso, não passou por discussão, foi uma canetada que fez isso. E porque, na verdade, esse governo, o que ele quer é proibir todos os casos de aborto. O que esse governo quer é isso. Só que, como para isso ele precisa passar pelo Congresso Nacional, ele precisa aprovar uma nova lei, ele simplesmente está tornando difícil o aborto legal. Ele está colocando empecilhos, ele está colocando constrangimentos. Eu acho essa palavra, Mariana. Ele constrange a mulher, mesmo a que tem o direito ao aborto legal, a não fazê-lo. E porque ele não pode simplesmente revogar o Código Penal e impedir o aborto nas situações de aborto legal, né? Então, o que a gente tinha de luta para avanço, como é o caso do Uruguai, o que acontece com as mulheres na Argentina, que tanto brigam, né, pelo aborto legal, nós aqui a gente está brigando para ter o direito ao aborto que já é permitido desde 1940. Porque o nosso Código Penal é de 40, não é novidade. E isso com o discurso de defesa da vida. Da vida de quem? Se uma mulher morre a cada 2 dias por aborto ilegal. Da vida de quem que nós estamos falando, né? Então, posso passar a palavra, Ana, para a Juliana, já? Ju, a gente queria ouvir um pouco, né? A gente está falando de tanta coisa ruim, porque falar do Brasil hoje quer falar de coisa ruim, né? Eu sei que você tem uma experiência gigante de pesquisa com o Uruguai. Se você puder contextualizar para a gente como historicamente isso se deu, e principalmente algo que eu ouvi de você, que eu achei transformador, e principalmente a gente tem muito psicanalista acompanhando a gente, a questão da terminologia, o quanto mudou até a forma de significar o aborto para as uruguaias, né? O que mudou no termo mesmo. Eu achei que isso que você falou, né, quando a gente conversou, que hoje lá não se chama mais aborto, né? Tem um nome isso para quem vai e procura o sistema de saúde. Eu acho bem importante. Então, se você puder contextualizar historicamente o que aconteceu no Uruguai, que é o oposto do que está acontecendo com a gente hoje, né? Eu acho que é legal. Quer falar alguma coisa, Ana? Eu vou só apresentar a Juliana Acho que eu falei formalmente já aqui, dela. né? Não, Acho que falei, não, eu você falei que eu não apresentou só a sabia falar Mariana, uau. o currículo. Você falou? Eu falei primeiro da Ju, depois Você da falou? Mariana, só que aí eu dei a palavra para a Mari. Não, Então desculpa. mas pode apresentar a Juliana de novo, gente. que ela merece. Ai, obrigada, gente. Vai lá, então. Vai lá, Juliana. Oi, boa tarde a todas, todos, todas. Uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar dialogando com vocês hoje, nessa tarde. E falando um pouco sobre o Uruguai, e daí acho que primeiro, por que falar de aborto, né?
E uma coisa que eu tenho para mim, assim, é que a experiência do aborto no Brasil, ela muitas vezes é dolorosa, né? Mas ela é dolorosa justamente porque ela é uma experiência ilegal. E mesmo quando essa experiência é legal, ou seja, você tem que passar pelo Estado e existe uma prerrogativa de que não é um ato ilegal, ela é tratada pela sociedade como algo ilegal. Então, a gente fala que a experiência do abortamento, ela não deve ser carregada de sofrimento, né? E os psicanalistas aí vão poder falar muito melhor que eu sobre isso, né? E eu acho, e eu acredito muito, pegando a experiência do Uruguai, que a gente tem um caminho a percorrer, mesmo na legislação atual, né? Então, assim, ao mesmo tempo que esse atual governo olha para a situação que a gente tem e fala, não consigo mudar, a gente também tem que olhar para a situação que a gente tem. A gente sabe que é muito difícil avançar, mas para a gente lutar dentro do que a gente tem, dentro desse código penal que a gente tem, né? E a partir disso, eu acho que o Uruguai é uma experiência muito interessante para a gente pensar, porque é uma luta que vem muito antes da legalização do aborto, que aconteceu em 2012, né? Mas muito antes, a sociedade civil já estava engajada nisso, então, assim, é muito importante que a gente esteja discutindo isso hoje. É muito importante, apesar do desastre, da coisa horrível que foi esse caso da criança do Espírito Santo, da gente levar a sério esse assunto e falar disso sem tabu, mas falando de dados, como a Mari bem disse, né? Então, assim, a minha pesquisa no Uruguai, que eu desenvolvo no mestrado, na antropologia da USP, eu tenho tentado pensar o após a legalização. Então, assim, existe uma legalização desde 2012, mas quais que são os desafios da implementação dessa política pública também, né? Porque é um horizonte que a gente crê que no Brasil é possível, né? E se é possível, quais vão ser as barreiras e os desafios? A gente já vê várias barreiras hoje para o aborto que a gente tem legal. Mas é bom a gente pensar e olhar para os nossos países ao lado. Então, o México, por exemplo, a cidade do México é um lugar onde o aborto é legal. A Colômbia, existe um manuseio da lei, eu estou usando os termos da Bia Cioli, para pensar que na Colômbia também tem uma prerrogativa de que o aborto pode ser legal. No Uruguai também, em Cuba. Então, olhar para a nossa região, que tem desigualdades e problemas muito parecidos, e pensar o que está acontecendo nesses lugares de interessante para a gente poder pensar no Brasil, na realidade brasileira, né? Então, no Uruguai, como eu disse, o aborto é legalizado com alguns requisitos desde 2012, né? Então, como é que é para você realizar um aborto no Uruguai, né? Então, é necessário que você vá a um centro de saúde e você vai ser atendido com uma equipe interdisciplinar, e ela envolve obrigatoriamente um ginecologista, um psicólogo e um assistente social, né? Isso, e aí é importante, a Mari comentou um pouco sobre isso não foi um consenso no Uruguai, isso não foi algo fácil. Isso foi uma maneira de que os próprios congressistas, na hora de votar a lei, entenderam que isso seria uma barreira. E eles quiseram criar uma barreira e um consenso, porque eles viram que ia ser legalizado de qualquer jeito, então eles incluíram, de alguma maneira, isso. Por outro lado, tem a discussão dos profissionais de saúde pública, de como utilizar esses profissionais e treinar esses profissionais para que, em vez de ser um tribunal, né, a ideia é que não seja um tribunal, a ideia é que essa equipe interdisciplinar, que é obrigatória, segundo a lei do Uruguai, ela seja uma equipe de acolhimento. E, de fato, no meu trabalho de campo, eu encontro que é uma equipe de acolhimento, porque é uma equipe muito engajada, né, e que, às vezes, por exemplo, essa coisa do psicólogo, né, tem um psicólogo obrigatório. Para muitas mulheres, é a primeira vez que elas veem um psicólogo, né? É a primeira vez que ela pode falar, talvez uma violência não que ela está sofrendo agora, mas talvez que ela tenha sofrido em algum momento da vida e que ela se sente acolhida. Então, assim, ela pode ser algo muito ruim no contexto que a gente tem hoje brasileiro, dada essa canetada, como bem disse a Margarete, a gente desconfia, com toda razão, dessa obrigatoriedade, porque a gente não consegue assegurar 3 casos de aborto. Mas como que, desenhando uma política pública, talvez seja interessante esses profissionais que são, enfim, que vão olhar de uma maneira global para a pessoa, né? Enfim, então, no Uruguai, a gestante que quer interromper a gestação, ela tem um limite de 12 semanas, na maioria dos casos. Em caso de estupro, ela tem 14 semanas de gestação para interromper, e em caso de risco de vida, não há limite gestacional, né? Então, há uma regulação, né, dessa interrupção voluntária da gravidez, que é o que eu disse, né, que a gente comentou, a Margarete comentou do podcast, que no Uruguai,
Hoje a gente não fala muito, no serviço em si, a gente não fala aborto, a gente fala IVE, que no Uruguai, em espanhol, é interrupção voluntária do embaraço, né, da gravidez. Então, a gente não tem uma total descriminalização da prática, mas a gente tem, dentro do sistema de saúde, a possibilidade de até essas semanas, dependendo do caso, você ter um acompanhamento médico, de psicólogo, de assistente social, que é obrigatório, para você adquirir o misoprostol, né, que aqui no Brasil a gente conhece como Citotec. Então, o aborto no Uruguai, 99% das vezes, é um aborto medicamentoso, ou seja, ele não implica uma equipe médica, uma sala de cirurgia, nada disso, ele é muito mais barato, ele é muito mais rápido, você pode ter um monte de profissionais que são objetores de consciência e você vai conseguir realizar esse aborto porque ele é medicamentoso. É interessante falar que no Brasil esse medicamento existe, o misoprostol, no centro de saúde, porque ele é usado de outras maneiras também, além do aborto, ou seja, não é uma coisa cara, não é uma coisa difícil, o centro de saúde não tem que estar super preparado, não, é uma coisa muito mais tranquila do que às vezes a gente imagina, né? Então, apesar do Código Penal não ter mudado, antes mesmo da legalização, que coisa interessante que aconteceu. Talvez o mais interessante tenha acontecido antes, né? Então, em 2001, acontece uma crise econômica muito forte no Uruguai. Isso afeta, claro, a decisão das mulheres em prosseguirem suas gravidezes, né? É uma situação de crise econômica, de penúria. Então, muitas mulheres começam a chegar num hospital de referência em Montevidéu, o Hospital Pereira Rosselli, com abortos incompletos, ou em grave estado de saúde, né? E algumas delas morrem. Então, é um ano que aqueles profissionais de saúde começam a ver muitas mortes maternas em decorrência de abortos mal feitos. O que eles fazem? A equipe de saúde olha e vamos pensar, vamos atuar em relação ao que a gente tem hoje. A gente precisa, desde uma perspectiva de redução de riscos e danos. Então, assim como existe esse tipo de discussão de redução de riscos e danos no uso de drogas, no Uruguai eles pegaram essa ideia e falaram, beleza, então vamos fazer em relação ao aborto. A gente não pode dar um medicamento, a gente não pode fazer a sucção, mas a gente pode assessorar as mulheres que não desejam seguir com a gestação sobre o método mais seguro. E qual que é o método mais seguro? O uso do misoprostol, né? O Citotec. Então, eles faziam ultrassom antes e depois, via se está tudo bem, se deu tudo certo, mas elas conseguiam, eles assessoravam como deve ser, mas quem fazia e quem conseguia o medicamento em casa eram as mulheres, né? Dessa maneira, eles zeraram as mortes por aborto no país, mesmo antes da legalização. Ou seja, eles assessoravam e só não podiam prescrever o remédio, né? Que era de alguma maneira ilegal. Então, esse protocolo de atendimento, ele teve um forte aval bioético. Os ginecologistas da Faculdade de Medicina da UDELAR publicaram em várias revistas acadêmicas, eles foram até a FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, junto com os movimentos sociais, né, articulando para transformar nisso uma normativa do Ministério de Saúde do Uruguai. Então, eles primeiro, antes da legalização, eles transformam numa normativa para dizer, como o aborto é ilegal, a gente pode, como médicos, dizer como se faz um aborto de maneira segura, a gente pode não prescrever, mas dizer que existe o misoprostol e a gente pode fazer ultrassom antes e depois. A gente vai zerar as mortes maternas por aborto. E assim foi. Então, isso é bem interessante, né? Então, daí depois houve a discussão, houve a Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva, que é uma lei ampla. Quando a gente fala de aborto, a gente pensa em saúde sexual e reprodutiva, que são conceitos amplos. Então, não é só o direito a interromper a gestação, mas é o direito também a você poder ter seus filhos. E a ideia de justiça reprodutiva também, que é quando você tiver seus filhos, para que você tenha creche, para que você tenha saúde, para que você tenha saneamento básico, que você tenha educação, que essa criança possa viver de maneira segura, não seja morta pela polícia, enfim. Essa ideia de justiça reprodutiva também perpassa, né, essa discussão sobre aborto. Então, o que aconteceu no Uruguai? Antes mesmo da legalização, que foi em 2012, teve muita dificuldade no Congresso, já era, de alguma maneira, seguro fazer aborto no país, e houve uma implementação, através dessa normativa do Ministério de Saúde, que os serviços de saúde sexual e reprodutiva já existiam nos hospitais, ou seja, todos os centros de saúde do país, em todos os estados, existem serviços de saúde sexual e reprodutiva. Para colocar DIU, para colocar Mirena, para colocar implante subcutâneo, para você assessorar as mulheres e pessoas com útero com o seu anticonceptivo preferido. Então, assim, não é só uma política de abortamento, ela é muito importante, mas também pensar
Se você não quer engravidar, então vamos pensar de uma maneira que você não volte a passar por isso, entende? Então, assim, é uma política ampla, ela é desenhada antes mesmo da legalização, o que é muito interessante. Então, quando é legalizado, os serviços já estavam prontos. E a minha ideia é, como que hoje no Brasil, né, a gente tem uma prerrogativa legal em 3 casos somente, de fato, mas assim, como que a gente não consegue implementar esses serviços, né? Cadê os gestores de saúde que não pautam o fato de que em lugares não existe nenhum serviço de saúde que faça aborto legal, porque eles acham que é uma coisa muito difícil de fazer. Sendo que eles precisam, na verdade, treinar os profissionais de saúde desse lugar, assim. Muitos já são favoráveis, precisam somente organizar os atendimentos de misoprostol, ou seja, que já está no sistema de saúde, ou seja, falta vontade política. Falta muita vontade política, porque a gente tem legalmente hoje no Brasil, né? E daí no Uruguai, então logo após a legalização, houve essa luta na formação e na implementação desses serviços de saúde sexual e reprodutiva, né? Que, como eu disse, não fazem só aborto. Então isso é muito interessante no Uruguai, porque não é só um lugar onde as pessoas abortam. Então não é essa ideia que a gente tem, por exemplo, muitos filmes, Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, que existe a clínica de aborto, né? Não, então esses profissionais são profissionais que pensam a saúde sexual e reprodutiva num todo. E ele não é um lugar marcado para isso necessariamente, né? Então isso é muito interessante, né? E sobre isso que eu falei do IV, então são 4 consultas obrigatórias, né? Então, em vez de a gente falar, eu vou fazer um aborto, no Uruguai hoje a gente fala, eu vou fazer um IV, que é meio que essa sigla secreta, que tira um pouco esse peso que a gente tem cultural, moral, do aborto como uma coisa muito ruim. Então, o aborto acabou ficando nessa esfera do ilegal, do passado, né? Ou do aborto espontâneo, que, enfim, acontece também, né? Mas o IV é esse lugar, é esse procedimento que você vai passar por ultrassom, que você vai passar por um cuidado, que você está numa equipe especializada, que você vai sair com o seu método anticoncepcional depois que você realizar. Então, você vai sair plena disso, entendeu? Então, por isso que a gente fala que é o IV no Uruguai, né? E as pessoas falam IV, no México também. Isso é bem interessante, como às vezes a gente nomeando de uma outra maneira, a gente consegue lidar melhor com essa mesma coisa, né? Isso é muito, muito interessante. Não sei se alguém quer comentar. Falei bastante. Obrigada, Mariana, Juliana. Eu, aqui como psicanalista, né, queria chamar atenção para um aspecto que vocês comentaram na fala de vocês, assim, de modos diferentes, apareceu, que eu acho muito importante. Talvez as pessoas não se deem conta do peso que tem essa questão da moralização do aborto na subjetividade e no impacto psíquico e emocional que isso pode ter para as mulheres. É interessante como a questão do aborto ela se transformou num tabu na nossa sociedade, a ponto de que ela é considerada um trauma em si. E as pessoas não se dão conta de que isso é uma premissa, quer dizer, parte-se de uma premissa de que a coisa mais importante da vida de uma mulher é engravidar, que é tudo que ela quer, que se ela não engravidou ainda é porque ainda não deu tempo, é porque ela não tem dinheiro, é porque ela não encontrou o pai sonhado do filho dela, né? Mas que um dia certamente ela irá, né? E que então se ela engravida, vamos dizer assim, sem querer, né? Na verdade, ela deveria achar aquilo, né? Assim, bom, tudo bem, veio meio fora de hora, mas é tudo que eu quero, é a minha grande realização, e que então ela abrir mão do grande sonho, da grande coisa da vida dela, certamente será traumático, né? Quer dizer, a gente não se dá conta de que a pressuposição do trauma pressupõe uma cola da mulher à mãe, né? Como se a realização plena da mulher fosse na maternidade, que então nenhuma mulher em sã consciência abriria mão, né? De uma coisa tão maravilhosa assim, né? Esse é um primeiro aspecto que eu queria colocar para vocês. Agora, é interessante, assim, né, como aí a coisa vai se desenrolando e vai aumentando e a gente não vai percebendo. Por exemplo, eu acompanho na clínica uma coisa muito curiosa, um fenômeno que sempre me intrigou. Mulheres que sofrem aborto espontâneo, né, por exemplo,
muitas vezes, assim, a própria sociedade que condena o aborto voluntário, né, passa por cima do aborto espontâneo, assim, com uma naturalidade, né? Eu já acompanhei várias mulheres que abortaram ou tiveram abortos recorrentes e tal, e que se queixavam justamente assim da falta de acolhimento, aquilo era tratado, daqui a pouco você engravida de novo, não é nada não, assim, né? Quase como sendo uma coisa assim banal, né? E a mesma sociedade que quando a mulher, né, decide interromper, seja por que razão for, a condena, né, e aí o abortamento vira uma coisa assim, era uma pessoa. Eu nunca vi ninguém fazendo enterro, dizendo que tinha alma, não sei o que, para abortamento espontâneo. É tão curioso, assim, são dois pesos e duas medidas, né? Enfim, esses fenômenos, eu acho que eles apontam, de alguma maneira, para o quanto que está em jogo é alguma coisa de outra ordem, e que passa pela questão da, como eu chamei, assim, da colonização do corpo da mulher mesmo, né? Quer dizer, o quanto é suposto que o corpo da mulher, ele é um corpo que tem que estar à disposição. Então, assim, se foi um abortamento espontâneo, é porque Deus quis, ou porque não era a hora, né? Ou porque o corpo não estava preparado, a primeira gravidez todo mundo perde mesmo, porque o corpo rejeita, enfim. Então é uma coisa do natural, né? É sempre assim, a mulher não pode desejar, né? A mulher, como acho que a Margarete comentou, assim, que envolve a questão da sexualidade da mulher, né? A gravidez, ela de alguma maneira, ela torna pública, né, a sexualidade, ou seja, que aquela mulher teve uma relação sexual, né? Se foi consentida, né? Então, como assim ela engravidou sem querer, né? Ela estava procurando, ela estava querendo, ela merece, se não foi consentida, ela tá ali, bom, foi um acidente, né? Porque o corpo dela devia estar ali para, né, para ser usado ao bel prazer, né, do Ou ela homem como provocou, né, objeto Ana? sexual. Ou ela Ou ela provocou, né? provocou, ou ela provocou. Ela queria sempre, ela mesmo que for uma criança, mas, né, de alguma maneira seduziu, ou deixou, ou provocou. Então, esse aspecto, né, assim, do quanto, que acho que a Juliana está trazendo uma coisa muito importante. O que é traumático, né? Quer dizer, que você ser transformado em ré quando você, né, é vítima, né, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, simplesmente teve uma gravidez indesejada, né? Porque não existe nenhum método infalível, né? E, enfim. E também essa coisa de sobrecarregar, né? Assim, como se a responsabilidade por evitar é sempre da mulher também, né? Ninguém vai dizer se, né, por que o homem não pôs camisinha ou por que ele, né? Enfim. Então, essa relação, né, da questão da moral que envolve o tema do aborto com essa colonização do corpo, como se o corpo da mulher fosse um corpo à mercê da natureza, ou à mercê do bel prazer do homem, né, ou, enfim, e que ela não tem desejo próprio, né, assim, eu acho que é um aspecto muito importante aqui para esse debate, como a lei se junta Sabe, com isso, né? sim. Sabe o que eu fiquei pensando, Ana Laura, a partir do que você disse? O quanto essa colonização, né, que você mencionou, eu gostei muito do termo também, né? O quanto essa colonização do corpo da mulher, ela está presente em todas as instâncias, quando a gente constata que está numa sociedade capitalista e que o trabalho reprodutivo, que é esse trabalho, todo o trabalho de cuidado da sociedade, o trabalho de cuidado doméstico, o trabalho de reprodução mesmo, né, o trabalho de gerar vida, né, assim, todo o trabalho que é o trabalho que envolve, que não é o trabalho protagonizado, né, na sociedade, todo esse trabalho, ele é de cuidado, ele é imposto à mulher,
né? Então, o trabalho de manter a família, de manter as condições de vida, de manter de alimentar, de cuidar, de parir, de gerir, ele é colocado como uma obrigação social na mulher, ele não é remunerado, ele diminui o papel da mulher nessa sociedade, né? Porque estamos numa sociedade que valoriza apenas o que é produtivo, o que é capaz de gerar uma produção, um excedente. O capitalismo, ele é sobre isso, né? E então são essas formas de colonizar e de dominar o nosso corpo, né? A gente não tem escolha, a gente não, em momento algum, escolhe ser colocada como a referência de um cuidado, né? Em momento nenhum, é uma obrigação da mulher, e é uma obrigação que não paga, é uma obrigação que não é reconhecida, é uma obrigação invisibilizada na sociedade, e então a gente está, assim, extremamente colonizada e presa, porque tudo isso é imposto para a gente, né? E são trabalhos absolutamente desvalorizados, né? São trabalhos não remunerados, invisíveis na sociedade, né? Na nossa distribuição, inclusive na distribuição sexual dos trabalhos, né? Enfim, foi isso que eu pensei com a sua fala, sabe? Como todas essas coisas, elas estão relacionadas, né? Sem dúvida, Mari. Eu teria bastante coisa para falar, mas eu acho bem para falar assim do Brasil, né? Para a gente pensar como o resultado que a gente tem hoje ele é ineficiente, né? Para pensar, acho que foi a Margarete que falou dos grupos pró-vida, né? Que a gente chama de antidireitos, na verdade, como grupos que são anti os direitos que nós já temos, que foram conquistados. É pensar que, no limite, e no Uruguai tem muita essa discussão, assim, a legalização, ela não necessariamente ela passou por todas as pessoas acreditarem que as mulheres têm direitos aos próprios corpos, né? Mas foi uma luta política de entender que, talvez, para reduzir o número de abortos, a gente também tenha que legalizá-lo, né? Então, também é uma coisa muito interessante da gente pensar, né? Então, porque o que a gente tem hoje no Brasil é uma alta magnitude de abortos, então a gente estima que pelo menos uma a cada 5 mulheres até os 40 anos no Brasil já realizou pelo menos um aborto. E não é tive um aborto, sofri um aborto, não, eu fiz um aborto, né? Isso segundo a Pesquisa Nacional do Aborto de 2015. E estima-se que a cada 1 minuto uma mulher aborta no Brasil, segundo a OMS, né? Então, e metade dos abortos no Brasil necessitam de algum tipo de internação. Então, como essas pessoas também chegam ao sistema de saúde, como que elas são tratadas, né? Enfim, como a gente continua vendo que existe uma alta magnitude do aborto no Brasil, como que essa resposta, que é criminalização e repressão, e não falar disso, tem se mostrado não só inefetiva, mas também nociva, porque a gente não reduz o número de abortos e a gente mata mulheres todos os dias no Brasil. E quem são essas mulheres, né? Que corpos são esses, né? Que corpos são esses que não são passíveis de luto? Agora com a Covid-19 a gente vê muito disso. Que corpos a gente chora, né, a morte e quais corpos a gente não chora a morte? Então, quando a gente fala sobre aborto, a gente está falando sobre essas mulheres que morrem de maneira anônima, né, invisíveis, como se isso não existisse. Então, tem muita gente que fala, eu nunca vi ninguém que abortou, né? Como assim uma a cada 5 mulheres no Brasil já abortou? Mas as histórias estão aí, né? Então, são suas avós, suas tias, suas primas, suas amigas, suas vizinhas, suas professoras, enfim, suas médicas. Não dá para saber, porque são histórias muito anônimas, muito fechadas, né? E pensar que essa criminalização, essa repressão, ela não cuida dessas pessoas, né? Das pessoas com útero, com essas mulheres, e ela não diminui o número de abortos, que muitas das vezes são de maneira insegura, são feitos de maneira insegura, né? Então, o que a gente luta, quando a gente fala de aborto, também é para que essas mulheres possam acessar a informação, ter educação sexual nas escolas, né? Entender quando é violência, porque isso faz muita parte de pensar a educação sexual nas escolas, entender que determinados toques não são corretos, que você não tem que fazer algo que você não queira, coisas muito básicas, mas que a gente falha na educação, né? A gente não consegue pensar em planejamento familiar, enfim, em planejar nossas vidas, para se um dia a gente quiser ter filho, e como vai ser isso, né? E para que isso não aconteça de novo, né? Apesar de ser um evento muito recorrente, por que a gente está
sucessivamente não falando disso, não agindo sobre isso, e fingindo que isso não é um tema, né? Quando a gente sabe que muitas gravidezes indesejadas também causam danos sérios, né? Psicologicamente, não só nas mães, enfim, nos pais, mas também nas crianças, né? Se a gente está falando de sofrimento, o que é você colocar uma criança no mundo que não é desejada? Isso é muito difícil de pensar, né? E outra coisa que eu pensei em falar sobre a Covid, que a gente está falando de mulheres na pandemia, é muito importante a gente falar como que está a questão na América Latina, né? E a Covid, né? E o fato de que agora a gente está em outro momento da pandemia, já fazem 7 meses na América Latina que a gente está lidando com isso, mas a gente, o que a gente tem de pesquisa no início da pandemia mostra um caos. Além da desigualdade ter crescido muito, da pobreza ter crescido muito na região da América Latina, isso causa vários problemas para as mulheres, para a saúde reprodutiva das mulheres, para a saúde sexual das mulheres e pessoas com útero. Isso faz com que a gente tenha um desabastecimento de contraceptivos na região, né? Isso é muito difícil, então, enfim, não vou dizer que isso, não conheço nenhuma pesquisa ainda que tenha dado conta disso, porque é algo muito recente, mas, assim, deu conversar com colegas que são médicos e dizerem assim, aqui no hospital eles não estão deixando a gente colocar DIU porque não é serviço essencial. E eu como médica, estou colocando aqui sem que os outros saibam, porque é um serviço essencial. Né? Você dá o contraceptivo é um serviço essencial, mas no início da pandemia foi uma coisa assim, não vamos lidar com isso, isso não é essencial. Então, quando é a mesma sociedade que vai falar assim, não, isso não é essencial, né? Usar anticonceptivo não é essencial, colocar DIU não é essencial, para que a gente vai comprar DIU, implante, tudo isso? Para que a gente vai informar as pessoas disso? Mas na hora que engravidar, a gente vai culpar as mulheres, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem acontecido na pandemia. A gente tem uma ideia de que o aumento da pobreza na região vai aumentar também o número de abortos inseguros, e isso é muito complicado. E o Brasil, por exemplo, é um país que não toca no assunto, né? E quando toca é para fazer essa portaria igual foi feita, e a Mari bem disse, assim, não se pensa que um serviço de saúde sexual e reprodutiva é um serviço essencial, por exemplo. E um terceiro ponto, e por último, para fechar essa fala, é que a gente tem que lembrar que o Brasil é um país com o maior número de mortes maternas por Covid-19 no mundo. A morte materna, para quem não sabe, é a morte de uma mulher durante a gestação, ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação. Por diversas causas podem ser, mas que, enfim, muitas vezes são relacionadas à gestação. A gente está tendo aqui, no Brasil, muitas gestantes, ou mulheres que acabaram de ter o parto ou o aborto, morrendo por Covid-19. Isso é 3,5 vezes a mais do que a taxa do mundo. Muitas por falta de assistência. Então, assim, que país é esse que protege tanto a vida, mas na hora de mulheres grávidas, está deixando um monte de mulheres grávidas morrer, né? Então, assim, esse artigo que saiu, que é da Melanie Amorim, não sei se vocês conhecem, uma ginecologista da Federal da Paraíba, ela tem feito com a equipe um levantamento sobre essas mortes maternas, que 22% dos internados na UTI e 14% não receberam nenhum tipo de suporte ventilatório. Então, assim, como é que a gente está defendendo tanto a vida e a maternidade e a gente deixa outras vidas morrerem, né? Tantas vidas. Isso estou falando na ideia de direito reprodutivo. Então, acho que é isso. Fica um questionamento. Você quer falar alguma coisa? Quer falar, Margarete? Não, só acrescentar, né? Eu acho que a colocação da Mariana e da Juliana deixa isso muito claro, né? Que primeiro que vidas importam, né? De que vida a gente está falando. Então, assim, essa pregação do pró-vida, do direito à vida, vida de quem, né? De que vida a gente está falando? E vida a qualquer custo, a que custo, né? Eu acho que a gente sempre fala aqui todo final de semana que o Covid ele exacerbou, né? Ele trouxe mais, ele escancarou as desigualdades, as vulnerabilidades,
E é isso, né? Eu acho que as grávidas que estão morrendo por Covid no maior índice do mundo, né? O número de mulheres que abortam no Brasil de maneira insegura, e mais, o custo que isso tem para o Estado. Então, mesmo o discurso político, que é moralista, que é pró-vida, é o mesmo discurso que não se preocupa com a saúde pública, e mais, não se preocupa com o orçamento público. Porque, considerando-se que toda a complicação do aborto, ela vai parar dentro do Sistema Único de Saúde, e que o custo que isso tem dentro do Sistema Único de Saúde para atender essas mulheres é enorme, sendo que lidar com reprodução, planejamento familiar, educação sexual, que tudo eu achei bem interessante quando a Juliana coloca isso tudo como uma coisa só. Não se preocupa, está tão preocupado com a vida de uma criança, mas não se constrói creche, não dá condições para essas mulheres, que a gente sabe que a maior parte das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, ou seja, são mulheres que sustentam sozinhas os seus filhos, mas que não tem creche, e que dentro da pandemia piorou, porque as creches estão fechadas até hoje, né? E como que essas mulheres trabalham? Né? E quem olha para essas mulheres? Não se olha para essas mulheres. Então, assim, o que dá a impressão, e eu acho que com esse novo governo, com essa nova forma de encarar a política reprodutiva de maneira moralista, religiosa, etc., né, trouxe à tona justamente que nós, mulheres, somos simplesmente meras reprodutoras. Né? E reprodutoras para quê? Para fabricar braços e braços que sejam eficazes, eficientes para o mundo capitalista. É só para produzir. São esses braços que importam, né? E se você não fabricar braços, você pouco se importa, né? Lembrando também que essa vida que importa, né? Essa vida intrauterina que tanto se fala, a maior parte das vezes são as mesmas vidas que depois são assassinadas pela polícia. São as mesmas vidas que são encarceradas, porque nós somos o terceiro país que mais encarcera, né? A polícia cada vez mata mais, a gente tem aí uma política de morte da população negra e pobre. Então, de que vida se fala, né? Então, o discurso do direito à vida é um discurso falacioso, e um discurso que é moralista, porque na medida em que mulheres ricas fazem, sim, aborto. Né? Mulheres ricas abortam e com segurança. Eu acho que, caminhando para a minha fala final aqui, o mais importante em dizer quando a gente fala de aborto é que não é a lei penal que impede dos abortos acontecerem. A lei penal, o que ela impede é de abortos seguros acontecerem, porque 1 milhão de abortos significa que se faz aborto, sim, seja de que classe social for essa mulher. Toda mulher aborta, né? Que é interessante o que a Ju fala, né? Sua tia, é sua mãe. Quem é a mulher que aborta? É a sua tia, é a sua mãe, é a sua vizinha. Não é ninguém desconhecido. 1 milhão de abortos. É tua amiga. É você mesma. É essa mulher que fez o aborto. A questão é em que condições essa mulher fez aborto. E quem deu assistência para essa mulher fazer aborto, seja assistência médica mesmo, para ela não morrer, e assistência psíquica depois, né? As mulheres ricas, elas têm tudo isso. As mulheres pobres, não. E são essas que vão morrer, ou que vão lotar o Sistema Único de Saúde, e o dinheiro público que é gasto com tudo isso, né? É interessante, outra coisa que eu acho que a Juliana coloca, é da desmistificação de que para se fazer um aborto, você precisa de um centro cirúrgico, você precisa passar por algo invasivo, algo ofensivo. Não, né? Basta um remédio barato. Então, eu acho que desmistificar essas ideias, dizer que legalizar o aborto não significa obrigar as pessoas a fazerem aborto, né? Isso continua sendo algo de cunho pessoal, de decisão pessoal de cada mulher, de cada casal, de cada família. É simplesmente dar a opção daquela mulher que não deseja levar essa gravidez, que não quer essa gravidez, e daquele homem também, daquele casal que não quer ou não pode,
ou aconteceu, e poder interromper essa gravidez, mas de maneira segura. Agora, aquela pessoa que por uma questão de religião, por uma questão de moral, por uma questão pessoal, por uma questão financeira propícia, queira levar a gravidez, ela vai continuar podendo ter o seu filho, né? Porque dá uma impressão desses discursos absurdos, né? Que quando legalizar o aborto, vai ter fila de aborto acontecendo. E outra coisa, ninguém faz aborto porque quer. As pessoas abortam porque precisam abortar. Não é, né? Eu vou ali, vou fazer um aborto hoje porque eu estou com vontade, né? O aborto é algo, sim, que é um acontecimento que não é previsto na vida de alguém, mas que às vezes é necessário. Eu acho que desmistificar esses conceitos é muito importante, né? E dizer que, inclusive por uma questão econômica, o dinheiro público será muito mais aplicado se a gente tiver uma política reprodutiva adequada para essas mulheres e também para os homens, e também para os meninos, que também tem que ter uma educação sexual adequada, que também tem que saber que tem que usar preservativo, e que também, né, muitas vezes não querem ser pais no momento que não é adequado. Né? Então, eu acho que falar de aborto é desmistificar também esses conceitos que propositadamente estão na sociedade. Né? É isso. E é interessante, né? Acho que a Margarete também tocou num ponto muito importante, assim, porque às vezes, como essa coisa, esse debate é muito moralizado, é como se a legalização do aborto implicasse numa obrigatoriedade, é uma inversão, né? Quer dizer, a abertura para a possibilidade de ampliação, né, no sentido de um direito, vai sendo torcido, invertido, e o discurso que acaba sendo propagado é quase como se, então, virasse uma coisa compulsória. É muito parecido com o que acontece com a questão também da educação sexual nas escolas, não é? Quer dizer, como se aquilo que, na verdade, vem no intuito de prevenir, né, de fazer com que a criança conheça o próprio corpo, de modo que ela possa, inclusive, diferenciar aquilo que é um toque, né, carinhoso daquilo que é um toque abusivo, ou que ela se autorize a poder falar não, né, se sinta empoderada para poder discriminar o que ela quer, o que ela não quer, né, o que quer, enfim, poder pedir ajuda, é invertido e passa a ser propagado como sendo alguma coisa que incita a sexualidade na criança, né? É muito parecido, assim, o tipo de inversão discursiva que acontece sempre, né, na parte dessa investida moralista, né, que a gente está vivendo, e eu achei muito importante na fala de vocês esse esclarecimento de que, na verdade, o debate sobre a questão da legalização do aborto, ele se dá num âmbito geral dos direitos reprodutivos. Isso é fundamental porque, se a gente for observar, é o contrário, como a experiência do Uruguai mostra muito bem, acho que outras de países da Europa também, o quanto a legalização e pensar nessa questão da legalização nesse âmbito maior dos direitos reprodutivos diminui o número de abortos, porque se a pessoa pode ter, se você tem políticas públicas de prevenção, de esclarecimento, de educação sexual, de conversas com adolescentes a respeito disso, de incluir os meninos nessa conversa. Gente, camisinha, né? Simples assim, né? Assim, se os meninos se apropriassem disso, né? Se responsabilizassem por isso e passassem a usar camisinha, imagina o ganho que seria em todos os âmbitos, né? Então, se a gente vai, na verdade, ampliando, caindo, derrubando esses tabus, que no fundo, assim, nesse ponto, Freud é maravilhoso e super atual, né? Que é o bom e velho tabu em relação à questão da sexualidade. É a moral sexual, vigente, produzindo uma desgraceira completa, né? E assim, todos os âmbitos, e a resposta é mais repressão ainda, né? Mais, vamos dizer, acirrar ainda mais o moralismo, ao invés de abrir para que a gente possa falar
né, dessas questões com as crianças, com os jovens, né, o quanto isso previne abuso, estupro, gravidez indesejada, né, e assim sucessivamente. Então, para a gente ir se encaminhando aí para o fim, né, da conversa de hoje, eu queria que talvez vocês falassem um pouco, assim, sobre, para a gente também não ficar tão pessimista, né, sei que está sendo difícil nesse momento aqui no Brasil, mas como será que a gente poderia, eu queria fazer uma menção aqui às católicas pelo direito de decidir, né, que eu acho que é um movimento muito importante no Brasil, que assim alia, né, assim a gente tinha até convidado a Zeca para participar desse papo aqui com a gente, mas ela não pôde hoje. Mas a gente ainda está querendo fazer um Mulheres na Pandemia sobre mulheres e religião, né, Margarete? Porque acho que também fica esse tabu, assim, de que a religião como se também a religião em si mesma, né, fosse, vamos dizer assim, e o quanto, na verdade, também não é necessariamente a religião em si, acho que isso é todo um debate também, né? Mas o quanto não é inconciliável, aliás, muito pelo contrário, né? Acho que as religiões, se elas realmente são, vamos dizer assim, todas elas, né, no seu âmago, na sua estrutura, elas têm um ponto de vista humanista, né? Elas têm um ponto de vista de aceitar o outro, né, de pelo menos assim no seu fundamento, né, não estou dizendo nas instituições e na prática, né, mas se a gente for pegar os fundamentos do budismo, das religiões africanas, mesmo do cristianismo, né, os muçulmanos, enfim, elas sempre têm ali esse aspecto humanista, né, esse aspecto de solidariedade, digamos assim, né? E o quanto isso é deturpado, né? E aí a religião vira agente também, né? De segregação, de violência, de obscurantismo, né? E o quanto isso está absolutamente ligado a todo esse retrocesso que a gente está vivendo. Então, como que a gente pode, né? Talvez assim, foi Dia dos Professores aí, dia 15 também, né? O ataque à educação, o ataque ao saber, tudo isso vem junto, né? Como é que a gente pode, né, juntar forças aí para trazer, inclusive as próprias mulheres que são as maiores vítimas junto, né? Porque as mulheres são maioria, né? É curioso isso também. Elas são as vítimas, elas são revitimizadas, elas passam de vítimas a rés, muitas vezes são criminalizadas e parece que elas de alguma maneira acabam sendo também cúmplices, né? Involuntárias, evidentemente, a gente sabe da questão toda da servidão voluntária aí, né? Que, enfim, passa por aspectos de alienação muito complexos que também não dá para a gente falar aqui, mas como é que a gente pode, né? Quer dizer, o poder que as mulheres têm aí entra também no outro Mulheres na Pandemia que a gente fez, né, Margarida, de Mulheres na Política, né? Do quanto as mulheres precisam se dar conta do poder que elas têm de transformação, né, gente? Aliás, né, vamos eleger mulheres, né? Nessas eleições, quando for possível, né? Devolver aí a palavra a vocês. Eu fiquei pensando aqui quando você falou da questão da religião, que eu sempre falo brincando, né, que o problema não era Jesus, era o fã-clube, né? Então, sim, as mensagens das religiões, elas são bacanas, né? É conciliável. Eu acho que o Católicas pelo Direito de Decidir faz um papel muito bacana de reinterpretar esses dogmas, né? Assim como qualquer texto, os dogmas religiosos, eles também podem ser reinterpretados, né? E como é que deve ser uma interpretação atual, uma interpretação que a mensagem passada seja de fato essa, né? Que as vidas importam e aí os mais variados tipos de vida, né? São não só algumas, né? E eu acho que existe, aí assim, enfim, né, saindo desse assunto, vou deixar, fica aqui a provocaçãozinha, né, para o próximo episódio, para o episódio quando vocês chamarem aí, né, sobre, para tratar das questões religiosas, mas eu acho a educação um pilar muito, muito relevante, né, como você estava falando, e aí eu queria aproveitar e puxar um gancho,
eu vou começar na semana que vem, então eu vou aproveitar e falar mesmo, uma campanha para coleta de livros infantis que vão ser doados para o Conselho Tutelar. E esses livros, eu tenho alguns livros que eu já adquiri, eu vou começar com uma doação própria também, né? Até para dar uma incentivada bacana, e livros que sejam livros que abordem essas questões para crianças, então o que é consentimento, o que é um toque adequado, o que não é, com quem que você fala, como que a criança procura ajuda, livros dos mais variados também, até da Bell Hooks, aquele livro lindo dela que fala sobre os tipos de cabelo diferente para as criancinhas, falando que existe o cabelo liso, existe o cabelo encaracolado, enfim, né, vários tipos de livros infantis, mas como a educação é um pilar importante, se vocês tiverem, né, se vocês conhecerem quem tem também, né, livros que estejam querendo doar para as crianças, porque no Conselho Tutelar já são crianças extremamente vulnerabilizadas, né, raramente, quer dizer, tem casos de acusações mentirosas, mas assim, existe uma pequena presunção aí de que quando a criança ela chega ao Conselho Tutelar, ela tá com alguma camada de vulnerabilidade, né? Então, elas ficam lá, conversam com os assistentes, com os conselheiros e tudo mais, e ter acesso a esse tipo de leitura. Então, sim, se depender das prefeituras, que livros que vão chegar lá, né? E se é que chegam, né? Então, a gente está fazendo essa ação voluntária para arrecadar os livros. Eu vou colocar as datas direitinho no meu Instagram, @mariserranoadv, ADV de advogada. A gente vai começar uma campanha sobre isso na semana que vem. Então, se quem quiser ajudar, eu acho que aí é um bom momento, né? Livros chegando para crianças de uma camada vulnerabilizada da sociedade, que falam sobre, né, educação sexual, consentimento, e, enfim, né, tudo isso. Acho que ações individuais são importantes, mas também, sem dúvidas, vamos eleger, né, pessoas bacanas, capazes, assim, vamos incentivar ações individuais também como essa, mas vamos também, né, cobrar do Estado, eleger pessoas que estejam representando esses interesses, né, eleger mais mulheres sempre que possível, e, assim, mulheres que tenham a bandeira declarada a favor, né, da educação sexual, que leve como base declaração de identidade de gênero, orientação sexual, que todas as crianças tenham acesso a essas informações, né, crianças e adultos, né, mas assim, enfim, vamos procurar pessoas na política que estejam comprometidas, né, com tudo isso aqui que a gente está falando, e podendo fazer ações de base também vamos fazer, né, mas mais do que isso, vamos votar bacana e vamos cobrar dessas pessoas também, né, e aí eu passo adiante. Bom, já está finalizando, então. Eu agradeço muito a oportunidade, acho que foi uma tarde maravilhosa com vocês. Aprendo muito sempre, dialogando, ouvindo, as pessoas do chat também trouxeram várias contribuições. E a minha fala final, bem breve, vai ser que a gente tem que lembrar que direitos reprodutivos são direitos humanos, são direitos urgentes, e eles mudam a vida concreta de meninas, de mulheres, de crianças e de vidas, né? A gente tem que cobrar que a responsabilidade da maioria do cuidado e da vida não é só da mulher, né? Então, até comentei que quando a gente fala de métodos anticoncepcionais, mas a gente também tem que falar que existe a vasectomia. A gente ainda não tem um anticonceptivo masculino, né? Mas a gente tem, por exemplo, a vasectomia, que é tão difícil às vezes de conseguir, né? A própria esterilização feminina, a laqueadura muitas vezes é negada às mulheres, que é importante pensar, né, mulheres que não querem ter filhos, elas têm o direito, a partir dos 25 anos, ou 2 filhos, elas podem ter esse direito. Muitas vezes é negado pelos próprios médicos, de que, você vai se arrepender, você não sabe do seu corpo, você vai processar, mas é lei, né, então, assim, pensar que a gente tem dispositivos, a gente tem que lutar para que a gente consiga acessar eles, né, ao que a gente já tem, entender que esses direitos mudam as vidas, não só da própria mulher, que vai gestar ou não vai gestar, mas de toda uma comunidade, né? Porque a responsabilidade das crianças não é só da mulher. A responsabilidade das crianças é de todos nós, né? Então, a gente também acho que, positivamente, acho que a gente, daqui para frente, a gente tem que falar de direitos sexuais e reprodutivos com mais frequência, a gente tem que desmistificá-los,
Vocês falaram das organizações religiosas. Algumas das que eu conheço são, por exemplo, as evangélicas pela legalização do aborto, que é muito interessante. As católicas pelo direito de decidir. Algumas teólogas feministas brasileiras maravilhosas, que são referência na região da América Latina, por exemplo, a Ivone Gebara, que é um grande nome. Então, assim, que dá para aliar ser religioso, religiosa, e entender que a decisão das outras pessoas, às vezes, não cabe a nós, né? Então, mostrar que nós, feministas, não somos o diabo, não somos os demônios, a gente defende a vida das crianças, quando a gente fala de educação sexual, a gente quer defender a vida dessas crianças, para que não aconteça o que aconteceu com essa menina de 10 anos. A gente defende as mulheres, a gente defende as pessoas com deficiência, que são tão negligenciadas nesse debate de sexualidade também, né, e reprodução, e que são muitas vezes vítimas de violência. A gente tem que denunciar a falta de ética de muitos profissionais de saúde que mandam encarcerar mulheres porque chegam com aborto. A gente tem que denunciar os horrores que acontecem, porque a gente sabe que acontece no Brasil. E a gente tem que cobrar os nossos gestores públicos de saúde e os nossos candidatos e candidatas sobre quantos serviços de aborto legal eles vão implementar. Porque a gente já tem a lei, a gente vai ficar com 2 hospitais públicos em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, ou a gente vai cobrar que a gente vai ter mais? A gente vai cobrar que a gente vai ter mais serviço no interior do país? Então, assim, isso cabe aos gestores públicos. E, como eu disse, falta vontade política. Então, a gente tem que cobrar eles e elas sobre isso, né? E, por fim, eu terminaria dizendo que a gente tem que acolher os nossos e as nossas, porque são tempos muito difíceis, e a gente tem que ter muita solidariedade. E muito obrigada. Nossa, a gente que agradece. Obrigada, gente. Também vou encerrar, depois eu dou a palavra final aí para a Ana Laura. Eu quero agradecer muito a Mari, a Ju. Acho que, nossa, a gente sempre aprende. Vou fazer aqui a propaganda também do nosso podcast Justificando, né, Ju? A gente gravou faz 2 meses um sobre aborto. Eu, a Juliana e a Luciana Boatê, que já esteve aqui no Mulheres da Pandemia, foi excepcional. Quem quiser ouvir, tá lá no Spotify e no YouTube, podcast Justificando, tem lá um tema sobre o aborto. Foi na semana que a menina do Espírito Santo teve seu direito perturbado, né, e quase negado, mas a gente discute aborto, fala um monte de coisa. A Juliana fala mais sobre a pesquisa dela, que é maravilhosa. E eu vou encerrar com um lema, né, da nossa campanha sul-americana, né, que não é mais nem só da Argentina, né, educação sexual para decidir, anticoncepcionais para não abortar e aborto legal para não morrer. É disso que a gente precisa, e menos moralismo, menos achismo e mais ciência, né, e pelo direito das mulheres de viver, se a gente está preocupado com a vida. É isso. Obrigada. Bom, gente, eu também queria agradecer muito a Mariana, a Juliana. Eu acho que agradeço muito a Margarete também de ter terminado com esse lema, que eu acho que é perfeito você ter lembrado disso agora, né? Muito oportuno mesmo, muito bonito, né? E eu queria convidar vocês para o Mulheres na Pandemia do próximo sábado. A gente vai falar sobre mulheres pela inclusão, mais um decreto, né? A gente não pode nem respirar, que lá vem outra vez. A gente ri para não chorar, né? Como falou a Rita Von Hunt lá no último vídeo dela, rir para não chorar, porque mal a gente está fazendo uma nota de repúdio, lutando e, né, assinando petição e tal, lá vem outro. Então veio outro, né, o decreto 10.502 de 2020, recriando aí as escolas especiais, né? Outro decreto também que inverte completamente e distorce, né, e desinforma a opinião pública, fazendo a opinião pública pensar que a escola especial vai ser muito melhor para as crianças com deficiência e tal, porque a escola comum não consegue acolher, enfim. Como a Margarete não podia estar presente, né, a Margarete vai estar com a gente agora daqui até o fim do ano, quinzenalmente. Eu convidei a Edna Maia, que é uma pioneira aí, né, ela trabalhou muitos anos em Diadema, que foi uma cidade
já desde os anos 80, né, que implementou a questão da educação inclusiva, logo que a nossa Constituição garantiu esse direito às crianças com deficiência. Então, a Edna Maia vai estar comigo aí substituindo a Margarete no lugar de âncora, e a gente convidou a Marli Vizin, que é uma pessoa que inclusive tem um livro publicado sobre essa questão da inclusão escolar, e a Gisele, que também é uma pessoa que é militante também, né, da questão anticapacitista, e elas então vão estar aqui na semana que vem discutindo essa questão das mulheres pela inclusão. E aí, né, em breve a gente terá outras mulheres na pandemia muito importantes aí, como sempre, conversas muito agradáveis, embora com temas tão difíceis. Então, muito obrigada a vocês pela presença. Estamos aqui, como a gente costuma dizer, a casa é de vocês, qualquer coisa que vocês precisarem divulgar, né, algum recado que vocês queiram dar, estejam à vontade. A gente está querendo fazer aí, né, no final, alguma festa, algum motivo para encontrar essa mulherada toda. No começo a gente falava que ia ser jantar, agora já é impossível fazer jantar, vai ser uma rave. Agora tem que ser um festão, mesmo porque é tanto tempo de pandemia, vai ter que ser um festão. Vai ser festa de lançamento do Mulheres na Pandemia. Favor, uma baguncinha. Elas vão reunir toda essa mulherada numa festa, gente, vai ser o máximo. Ah, maravilhoso. Obrigada, gente. Bom domingo para vocês e até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Um prazer. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.